sei você, mas lá em casa a gente tem o costume de fazer as refeições na mesa. Hoje em dia a gente tem um dia tão corrido que muitas vezes a gente não para na mesa, né? Ou a gente come sentado no sofá, olhando televisão, cada um vai para um canto. Quando a gente é mais jovem, mais adolescente, a gente gosta até de ir para o quarto, né? Ficar mais tempo no quarto, a gente faz as refeições ali se precisar. Mas lá em casa a gente tem um costume, um hábito que a gente come na mesa. E finais de semana, lá em casa, sempre tem alguém. Hoje, alguns familiares meus foram lá em casa. E aí, uma prima minha veio de Porto Alegre, então ela veio com o marido dela, os 2 filhos. E a minha tia foi lá em casa, a outra, minha prima foi lá também. Tinha bastante gente lá em casa. Lá em casa a gente tem uma mesa grande assim, e a gente coloca lá e todo mundo come perto assim do outro. A gente tem esse costume também de fazer no Natal, no Ano Novo. A gente bota a mesa assim, junta todo mundo, e junta uns 15, 20, e todos nós fazemos uma refeição junto, partilhamos uma refeição junto. Para mim, assim, eu confesso que é uma das coisas mais legais que a gente tem, assim, que eu tenho na vida, assim, é quando está todo mundo na mesma mesa, fazendo uma refeição, eu sinto um pedacinho do céu. E hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre um lugar à mesa. Mas antes, eu queria te contar um pouquinho sobre uma experiência que eu tive. Eu faço arquitetura e urbanismo, e no curso a gente tem uma disciplina chamada Arquitetura do Espetáculo. O nome é bem legal, né? Eu estava muito ansioso para fazer essa disciplina, porque essa disciplina ela conta um pouco e a gente aprende a projetar cinema e teatro. Aí você vai pensar assim, cinema e teatro, né? A gente está indo para uma igreja. Mas o princípio de cinema e teatro é o mesmo que a gente pode usar no prédio da igreja. Eu vou te dar um exemplo. Aqui a gente está projetando uma imagem num telão. Esse não é o mesmo princípio, por exemplo, de um cinema? Não é focar a imagem numa tela? É o mesmo princípio. Outro exemplo, por exemplo, do teatro. No teatro, a gente tem um palco, não é verdade? A gente tem a plateia, e aí, na frente da plateia, a gente tem um palco. O que faz esse ambiente aqui? Exatamente a mesma coisa. A gente tem a parte de um palco e a parte de plateia. Mas é claro, a gente está numa igreja, então a gente não chama isso de palco, de plateia. A gente trocou os nomes, a gente usa isso para que a gente possa fazer parte. Então aqui na frente a gente tem alguns nomes que a gente dá. Então a gente já chamou de púlpito, por exemplo, de plataforma, alguns chamam de altar. Há muito tempo atrás a gente dizia que esses 2 degraus, um se chamava lugar santo e lugar santíssimo, fazendo uma referência ao santuário, por exemplo. E então, estudando, e eu estava muito ansioso para poder estudar sobre isso, porque para mim, todos aqueles conceitos eu poderia aplicar também em projetos que poderiam melhorar a minha igreja. Ou seja, a gente tem um tipo de piso, por exemplo, aqui a gente tem esse piso. Mas se fosse algum outro, ele podia reverberar minha voz e a gente não precisaria do microfone, por exemplo. Não é verdade? Ou a gente poderia ter outras coisas, por exemplo, a iluminação. A gente poderia também ter um sistema onde o som que tem aqui dentro da igreja, ele não vazasse para fora. Esse princípio a gente usa, por exemplo, no cinema. Não é verdade? Se você passar pelo shopping, assim, na frente da sala de cinema,
você não vai escutar o que tem dentro da sala, porque o sistema é para que o som fique dentro da sala. Agora você imagina comigo, imagina que se a gente tivesse esse mesmo sistema, o quão bom seria isso para a nossa igreja? Porque a gente não incomodaria, por exemplo, os vizinhos, na verdade. A gente poderia fazer uma vigília aqui a noite toda e não incomodaria os vizinhos. Você já parou para pensar nisso? Essas são técnicas que a gente aprende que a gente poderia aplicar de repente na igreja. Claro que isso é para a gente pensar, né? Como a gente pode realmente melhorar a nossa igreja. Você está vendo a imagem desse teatro, esse é um teatro antigo, os teatros gregos, romanos que tinham naquela época. Você já parou para pensar que naquele tempo não tinha caixa de som, não tinha microfone? Como que essas pessoas então não escutavam? Será que conseguia escutar quem estava lá em cima? Alguns teatros tinham em média de 20 lugares para 20 mil pessoas, 15 a 20 mil pessoas. E lá de cima conseguia escutar o som lá do palco, sem ajuda de microfone, de caixa de som, de amplificação da voz. Porque todo o sistema era planejado justamente para isso. E aí, estudando sobre esses teatros, a gente aprendeu uma coisa muito legal, que é claro que os melhores lugares eram mais próximos do palco. Mas e como funcionava isso? Aquelas pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior, ou aquelas que poderiam pagar, eles pagavam com uma pedra branca. Dessas aí. Eles pagavam e recebiam uma pedra branca como ingresso. E aí ali nessa pedra tinha o nome deles assinado. E eles, quando chegava lá, davam como ingresso. E aí as pessoas que não poderiam pagar, elas ficavam mais distantes. Você já ouviu falar alguma vez em pedra branca? Não? Vem na sua mente assim alguma coisa? Quando a gente fala assim, uma pedra branca, vem na sua mente algo na Bíblia? Então eu vou te convidar para a gente abrir lá em Apocalipse. Apocalipse 2, 17. Na minha Bíblia eu leio assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. João, quando ele escreve uma das cartas, ele faz essa referência à pedra branca, que também tem outros significados. Um outro significado é que naquele tempo, quando tinha um julgamento, o juiz, então, para dar a sentença, se ele desse a sentença positiva em favor do réu, que seria absolvido, ele dava uma pedrinha branca. Então, todas as pessoas que seriam absolvidas diante do tribunal, eles recebiam uma pedrinha branca. Legal, né? Então, a pedrinha branca, naquele tempo, nos tempos da Bíblia, até antes, tem vários significados. Outro significado é que, desde muito tempo, existe os Jogos Olímpicos. Não sei se você gosta de esporte, mas eu gosto muito de esporte. E quando tem Olimpíadas e Copa do Mundo, assim, eu fico vidrado, assim. E pode ser qualquer esporte, assim, eu fico vidrado, assim, assistindo, porque eu gosto bastante. Os Jogos Olímpicos, eles começaram, claro, como corrida, e aí depois tinham umas 2 ou 3 modalidades ali. E o vencedor, ele ganhava também uma pedrinha branca.
E aí, essa pedrinha branca lhe dava direito a honrarias. O vencedor, ele ganhava algumas coisas. Então ele ganhava ali uma coroa de oliveiras, ele ganhava um status de herói, ele voltava para essa cidade, fazia festa e faziam carreatas, passeatas com os vencedores. Ele também ganhava isenção de impostos e muitas vezes também eles ganhavam algumas estátuas. Então, os vencedores dessas Olimpíadas ganhavam status e eram reverenciados pelas pessoas da sua cidade. E outra também é que eles ganhavam o direito de sentar à mesa. No final desses eventos esportivos, sempre havia um jantar. E ali sempre tinham pessoas poderosas. Então, algumas vezes tinham imperadores, tinham pessoas com poder aquisitivo muito grande. E o esportista vencedor, ele tinha o direito, através de uma pedrinha branca que ele ganhava, a sentar à mesa com essas pessoas. Ele tinha o direito de estar nessa festa. Agora eu vou te convidar para a gente ir para Atos. Eu leio assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Enquanto a nós, nos congregaremos à oração, nos consagraremos em oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou à comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Para a gente entender um pouquinho, eu trouxe a definição ali de hebreus e de helenistas. Eles faziam parte do mesmo povo, do povo judeu. No entanto, os hebreus, eles eram aqueles que habitavam na Palestina. E aí, então, eles falavam principalmente o hebraico e o aramaico. E os helenistas eram aquelas pessoas que estavam fora da Palestina. E eles falavam principalmente o grego. A igreja primitiva ela foi crescendo. E os discípulos já não davam conta de sair para falar sobre Jesus, para pregar a mensagem e ao mesmo tempo cuidar dessas igrejas, dessas comunidades. E houve bastante problema, porque esses dois povos então estavam sempre murmurando, brigando, discutindo, e algumas pessoas começaram a ficar desamparadas. Então eles se reuniram e chamaram então 7 homens, e um deles foi Estevão, um homem cheio de graça e de poder. Estevão, então, ele começa a fazer parte da liderança dessa comunidade, dessas comunidades. No entanto, havia um problema entre o povo. Muitos deles não acreditavam que Jesus era também Deus, o Filho de Deus. Alguns pensavam que Jesus era um profeta, como Moisés, por exemplo. E aí Estevão, ele era muito firme nessas palavras. Então houve também uma discussão e o povo começou a reclamar de Estevão. E aí eu vou te convidar para a gente continuar lendo em Atos 54, 7, 54 e 60.
Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânime arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. A gente vê que Estevão, cheio de graça, do poder do Espírito, falando a verdade para o seu povo, ainda assim foi apedrejado. Eu tive essa lição de que o nosso lugar não é aqui. E mesmo que a gente faça tudo certo, a gente vai encontrar dificuldades e problemas. E talvez até a morte. Mas olha o que está escrito em Primeiros Escritos, que uma das visões de Ellen White, a primeira visão dela, que ela vai para o céu e ela faz esse relatório. Ela está lá no céu com Jesus e ela conta assim: no trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a álvora puríssima dos vestidos. Quando saudamos, perguntei a Jesus: quem eram eles? Disse que eram mártires que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. Eu fico imaginando essa cena, ela lá no céu e as pessoas lá vestidas de branco. Daqui a pouco algumas têm a borda vermelha e ela olha assim: por que tão diferente? E aí Jesus explica para ela que foram mártires, pessoas que morreram em nome dele. Mas no meio dessa multidão também ela vê inúmeras crianças. Pesado, né? Crianças que morreram em nome de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Lá no céu vai ter uma mesa. E ela conta também, numa das visões que ela teve, uma mesa gigantesca que a gente conseguia ver de ponta a ponta todas as pessoas. Tinha lugar para todo mundo. Eu tenho certeza que nessa mesa também vai estar sentado Estevão, que morreu em nome de Jesus. Estará sentado muitos personagens bíblicos que a gente tanto lê sobre eles, tanto fala sobre eles, personagens que a gente tem no nosso coração. Não sei você, mas eu quero encontrar alguns deles. Eu fico imaginando o céu repleto desses homens e mulheres que fizeram a diferença. E a gente vem lá desde Adão e Eva, a gente passa por Noé, a gente passa por Moisés, por Abraão, Isaac, Jacó, José, Sansão, Samuel, Davi, Marta, Maria, Esther,
homens e mulheres que pregaram a palavra, que acreditaram na morte de Jesus, no presente, na graça de Jesus, no sacrifício. Nesta mesa também há lugar para eu e você. Nessa mesa há lugar para eu e você. Um lugar especial separado. Eu não sei como que é a sua vida. Como que é você no dia a dia. Quais são os problemas que você tem enfrentado. Eu não sei se você está perto de Deus, está longe de Deus, se está tentando chegar perto dele. Mas eu posso te dizer que tem lugar para você. E não importa o quão longe você foi, o teu lugar está preparado. Deixa eu te falar uma coisa. E eu quero que você vá para casa hoje pensando nisso. Imagina quando você sentar à mesa e do seu lado sentar o seu personagem bíblico favorito. Quem sabe Moisés. E você vai lá para Moisés, tu caminhou 40 anos no deserto, abriu o mar vermelho, fez sair água de rocha, e aí Moisés vai falar assim, é verdade, eu tenho muito mais para te contar. E ele vai contar sobre o maná que caía do céu e alimentava o povo, sobre como eles andavam no deserto, e andaram por 40 anos e as vestes não gastaram. Não faz sentido, né? Ele vai contar todos esses detalhes. Mas vai chegar uma hora em que ele vai terminar a história dele. E ele vai olhar assim para você. Tá, mas e qual a tua história? Me conta aí. Por que você está aqui? O que aconteceu? O que Jesus fez na tua vida? Quais foram as tuas lutas? As tuas dificuldades? Quais os milagres que Ele fez na tua vida? Quantas pessoas você também ajudou a estarem aqui? Me conta isso. Que eu e você possamos sair daqui hoje com isso em mente, de que pelo amor e a graça e o sacrifício de Jesus, nós podemos ajudar outras pessoas a estar naquela mesa. Nós estaremos com outras pessoas naquela mesa. Que você reflita, enquanto o Tiago canta, de poder contar também a sua história para as outras pessoas, de como Jesus é maravilhoso na tua vida, que você possa ficar de pé. Ouça esse hino com atenção e lembre que naquela mesa também tem lugar para você, pela graça de Jesus, que Ele já pagou o preço por mim. Nós temos um lugar especial na mesa do Rei do Universo. Pai querido que está no céu, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, de pé, para mostrar para o universo inteiro que nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor derrame o teu Santo Espírito, para que Ele preencha o nosso coração, para que Ele nos indique o melhor caminho, para que a gente possa, muito em breve, estar contigo no reino dos céus. Amém? Te pedimos também, Pai, que a gente possa resplandecer o teu amor e o teu caráter para as outras pessoas. Que nós possamos ir para o céu e levar todo mundo que a gente conhece com nós também. Amém? Pai querido, nos leve agora em segurança para as nossas casas. Nos dê uma boa semana na tua companhia. É isso que a gente
pede, isso que a gente te agradece e a gente ora em nome de Jesus.